É inegável como as mudanças nos processos econômicos e processos sociais interferem também na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós nos relacionamos com os nossos parceiros, com os nossos familiares. Vamos aqui assistir um vídeo da senhorita Bira falando um pouco sobre como o neoliberalismo deturpou a sociedade. Vamos lá. A vida, tudo está conectado, tudo é multifatorial. Eu tenho falado isso tanto tempo. Então, eu começo falando sobre carro e termino falando sobre seca, sabe? Então, porque tudo está conectado na minha cabeça e aí eu não consigo ter uma linearidade. Por isso, estou com esse papelzinho aqui hoje. Eu pensei muito, falei assim, gente, se eu for lá, o pessoal vai achar que eu sou doido, fala, esse menino fumou, tá ali fumado. Mas obrigado por estar aqui. E já é quem os meus seguidores que me assistem sabem que já é comum eu começar o podcast dando em cima dos apresentadores, mas tem como não dar? Isso que eu queria saber. Isso aqui é um galão, o homem tem 2 metros de altura. 2 metros de altura ele tem, gente. Aí eu tava ali, a gente... Eu gosto muito do personagem da senhorita Bira, assim, porque ela consegue, no caso da personagem, trazer as informações, trazer o debate, né? Mas sempre com esse tom de humor sarcástico no fundo, né? E o mesmo humor que ela usa para trazer, né? Para trazer pontos importantes da fala. Se você percebe, muitas vezes as próprias piadas são relevantes para o discurso que ela vem construindo na fala. Vamos continuar aqui. Ele me trouxe até aqui, eu tava conversando com ele assim, oi, fazendo uma carinha mais de mulatinha, mais de menininha. E aí ele falou, sou casado, hoje é o dia do meu casamento. Até mentiu pra mim, pra me dar uma... Não tô com você hoje, não. Sou um homem casado e me respeita. Mas eu vou te falar. E você viu o tanto que o Robertinho é novão, assim? Não, ele é perfeito. Você parece um galã, realmente. É o Richard Gere. Não, Richard Gere? Tá aí, ó, Richard Gere. Eu tô sendo exagerado, vocês no comentário digam. Gente, o seu cabelo, você fez o cabelo, você acorda e ele fica desse jeito. Você penteou ele. Normalmente eu fico assim. Mentira sua! Gente, Pedro, olha o pós cabelo dele, Pedro. Gente, tem uma... Não, isso é inaceitável. Não, o corte de cabelo dele é muito bom mesmo. Eu queria que o meu ficasse assim, mas o meu é muito grosso. Mas o pessoal fala que ele parece muito com aquele ator do Game of Thrones. Eu não assisti. Eu também nunca vi. Eu morro de vontade de assistir a série. Eu vou procurar. Depois busca aí, Pedrão. Pedrão vai pôr a imagem na tela. É porque o Robertinho realmente, eu acho que ele parece muito mais com o Richard Gere. Eu sempre achei o Robertinho, aquele filme Proposta Indecente, sabe? Nossa senhora. Pagando milhões. O que mexe com o coração da gente. Não é o Richard Gere, não. É verdade, é o Robert Redford, né? É, o Robert Redford. O Richard Gere é uma linda mulher. Uma linda mulher. Nossa, gente, é sua cara mesmo. Esse daí, ó. É sua cara. Gente do céu. Mas esse fala que parece comigo, não é pela aparência física. Se ele parece comigo, é que ele é super ardilhoso. Você é ardiloso? O povo fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. Traiçoeiro. Um homem bonito e perigoso. A gente quer o que mais na vida? Você que tá aí em casa vai me responder. A gente quer o que mais? Mas enfim, não é sobre isso não. É porque assim, na verdade, o Cabeleiro é o cara de 2 metros de altura, gigantesco, com cara de bravo, barbona, voz grossa. E que é muito mais emotivo do que eu, por exemplo. Ele é. Eu sou uma pessoa muito mais... não vou me colocar como uma pessoa fria, mas eu sou um cara que pensa muito. Qual é o seu signo? Desculpa. Câncer. Que hoje eu tô aqui pra falar sobre ciência, tá, pessoal? Hoje aqui a gente vai falar sobre ciência, que é signo. E aqui nós vamos falar sobre psicologia, sociologia. Não tem nada de signo aqui nesse canal. Nada contra quem gosta. Tem até amigos que são pessoas de signo. Mas aqui a gente fala sobre psicologia. Mas é interessante como o Robertinho fala isso, né? Como as expectativas que a gente cria das pessoas na primeira vista, né? Então a aparência, né? Fala muito sobre se querendo ou não, né? Queiram as pessoas ou não, a aparência, nossa aparência fala muito sobre como as pessoas esperam que a gente seja, né? Podem não ter nada a ver com a nossa personalidade, pode acontecer. Mas, à primeira vista, antes da pessoa nos conhecer, ela já comunica alguma coisa, né? E câncer é um signo super emotivo, né? Ele é de touro, que é um signo mais... assim, eu sou extremamente amoroso. O câncer é emotivo. Você é amoroso. Não me nego. O câncer é emotivo? É um emotivo. É um signo de água emotivo, mas tem muito rancor, também guarda muito rancor, sabe? Eu ia falar isso, eu achava que o câncer é o vingativo, assim, né? Tipo... A vingança mesmo é de escorpião. O escorpião é um signo da vingança. Câncer é do rancor. Gente, e sociologia política e semiótica. A gente vai conversar aqui hoje e é signo
Tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer um mapa. Eu não tava esperando por isso, eu fui totalmente enganado pelo corte. Mesmo que eu já vi esse podcast, quando ele saiu, eu tava ao vivo, eu assisti, mas eu não lembrava que eles falavam sobre isso nessa parte. Vocês vão aprender a fazer bem feitinho com a gente. Cara, mas eu acho isso interessante. Quando a pessoa é capacitada, e você já entregou pra gente aqui, pra galera, o quanto você acha que tudo se conecta. E quem tem essa capacidade consegue ler várias vertentes, sabe? Integrar várias situações. E tem que ser assim, porque nunca vai ser simples. Eu, por exemplo, essa parte de horóscopo, cara, eu já li muito isso. Eu lia porque eu achava interessante, eu nunca acreditei. Mas por várias vezes eu já vi um significado bem lógico, sabe? Bem plausível, muito perceptível, sabe? Quando vira e fala assim, você é de quê? Touro. A galera fala assim, você é assim, 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 e lê esse cara. É porque, na verdade, assim, o signo é muito interessante, né? Ele é construído, aquelas frases, aquelas características, enfim, aquelas personificações de cada signo, né? Ele é construído de uma maneira tão abrangente que se você lê ali, você vai ver que tem coisas que não encaixam, mas sempre vai ter não, mas é aqui, né? Vou dizer assim, não, porque o de touro, ele é raivoso, ele é bravo, ele é talvez violento, mas ele é protetor, ele é acolhedor. Então, tipo assim, tu coloca dois extremos, né? E a pessoa vai dizer assim, não, esse extremo aqui não diz sobre mim, mas esse aqui fala, né? E aí você entra num viés de confirmação, né? Você olha para aquelas características e você vai dizer, ah, não, mas o Lucas tem tais características que batem com o que tá escrito aqui no horóscopo, logo, ah, não, é por causa do signo dele, né? Mas assim, não tem fundamento nenhum, não tem base nenhuma, né? Enfim. Cara, alguma coisa deve ter, tá ligado? Tipo assim, que signo é o seu? Esse. Ah, então você tem uma capacidade assim, assim, você gosta disso aqui, assim, assim, dessa forma. E me lê. Algumas coisas existem. Então, e essa integração é que faz, às vezes, a gente ter uma análise muito mais completa, muito mais enriquecida, ou, vamos pensar, melhor elaborada, né? Mas eu não acredito em signo de verdade. Não, nem eu. Nem eu, mas eu acho legal acertar. Então, mas é exatamente isso. É uma coisa, assim, bacana de pensar que a gente pode saber sobre alguém, mas a gente não pode. É uma tentativa falha que a gente pode, então, imaginar como uma pessoa seria. A gente pode adivinhar como ela seria por uma característica nada a ver, né? Que seria o dia que ela nasceu no ano, né? Mas, assim, não tem base nenhuma, né? E tudo bem, se você gosta, não tem problema nenhum, né? Tem pessoas aí que gostam de signo, muitas pessoas gostam, na verdade, né? Mas eu particularmente não gosto, né? Assim, não é que eu não gosto, eu nunca nem me importei com isso, né? Não acredito, né? Mas isso não é psicologia, tá, gente? Tem gente que acha que signo é psicologia. Vou até trocar aqui a imagem, ó. Signo não é psicologia, tá bom? Não é psicologia. Tem nada a ver com psicologia, não tem nenhuma cadeira na faculdade de psicologia que a gente vai estudar signo, assim, não tem nada a ver, tá? Então não levem isso em consideração, tá bom? Vamos voltar aqui pro vídeo. Vamos ver se eles vão entrar no tema logo ou a gente caiu no bait, no clickbait agora. Não seria uma cultura inútil? Uma cultura inútil? Então, é engraçado você falar sobre isso. Robertinho, é Robertinho o seu nome, não é? É que a gente tem muita ideia de utilidade, sabe? Nós vivemos nessa sociedade que tudo tem que ser útil. Eu tava falando sobre isso no meu curso de Sociologia, que essa ideia de que tudo tem que ter uma finalidade está impregnada nas nossas vidas. Isso não é verdade. A vida não é útil de forma nenhuma. Tem até aquele texto do Ayrton Krenak que fala sobre isso, que é um compilado de palestras que ele deu. Muita gente não gosta porque não tem um rigor, enfim. Mas é um livro bom pra gente pensar. E pensar como a gente sempre tem que estar produzindo coisas e tem que ter utilidade em tudo. E, na verdade, nada tem que ter utilidade. A vida não tem utilidade. É interessante, antes dela continuar, para eu também não precisar voltar depois muito nesse ponto. O Robertinho falou sobre a questão da utilidade da cultura, né? Uma cultura inútil. E aí eu pergunto, qual que é a utilidade de uma cultura? Na minha opinião, a cultura não tem utilidade nenhuma. Ela pode trazer consequências, né? Quando você começa a consumir cultura, tudo é cultura, na verdade, mas quando você começa a consumir questões culturais, né, seja lá filmes, séries, músicas, textos, histórias, conversas, literatura, seja lá o que for, quando você começa a consumir isso te molda, mas é uma consequência, não é a finalidade, não é o fim da cultura, né, no sentido de finalidade. A cultura, ela só existe, né, a arte, ela só existe. Nós somos impactados pela cultura, isso sim, mas ela não tem uma finalidade estrita. Nós podemos utilizar a cultura
procurando uma finalidade. Isso talvez eu até acredite que sim. A gente pode, então, tornar utilitária a cultura como uma ferramenta. Mas ela em si, no seu cerne, não é nada. A cultura só é. A cultura só existe. Nós que damos significados e utilidades e fins para ela, né? Essa visão que nós temos de que o mundo tem que ter utilidade, ela parte, é uma visão neoliberal. Inclusive, olha como que a gente já vai para outro lugar. Porque, por exemplo, eu acho muito engraçado, as pessoas falam assim, eu me separei do meu marido. Me separei do meu marido, você fala, mas por quê? E aí a pessoa fala, porque ele se acomodou. Ele não queria crescer comigo. E eu fico muito absurdado quando eu escuto isso. Eu falo, gente, como que isso pode acontecer? E isso está lá. Quando eu dava meu curso, eu não dou mais o curso de Sociologia, agora vai ser o de Política, que eu vou estrear a partir do mês que vem. Isso estava lá porque eu queria que as pessoas soubessem disso, a gente lembrasse de como essa sociedade foi estabelecida. Por quê? Um relacionamento, um lar, é para você ficar confortável. E as pessoas, por causa dessa ideia de utilidade, de eficácia, de progresso, de melhora, de desenvolvimento, quer que um relacionamento que era um lugar para ser o seu lar, para você ser confortável, você poder ser quem você é, você tem que crescer sempre. Você tem que progredir, você tem que... não é mais uma ideia de lar, é uma ideia que o neoliberalismo ele coopta as nossas vidas. É porque quando a gente fala que o neoliberalismo, eu sempre gosto de pontuar isso nos vídeos, né? Quem já deve ter assistido mais vídeos aqui no canal deve ter percebido que eu já pontuei isso várias vezes, né? Algumas pessoas olham para essas entidades, né? O neoliberalismo, o capitalismo, o comunismo, o socialismo, né? Como se isso existisse, assim, como um ser, né? Divino, ou um ser ali material, né? Mas não. O que a gente está dizendo quando a gente fala sobre isso, né? E eu acho importante pontuar, porque às vezes pode ter uma pessoa um pouco mais leiga, né, no assunto, ou com menos leitura, e às vezes pode interpretar de maneira diferente, pensando que o neoliberalismo é uma entidade, é um sujeito que vai lá e mexe essas questões culturais. Não. Quando a gente diz assim, por exemplo, como ela está usando, né, a questão do neoliberalismo, a gente está dizendo que os movimentos culturais, né, os movimentos da cultura, influenciadas por decisões políticas, decisões econômicas, decisões sociais, e as suas reações, né, a sociedade reativa a tudo isso, transforma então esse grande caldo, essa grande sopa, que é da maneira como a gente se relaciona, né? Hoje, quando a gente diz, então a sociedade neoliberal, o que é uma sociedade neoliberal? Né? São pequenas características, ou grandes características, dependendo da sua visão, que nós começamos a ter de como as sociedades estão se organizando frente às questões políticas, questões econômicas, questões sociais, né? Mudanças, avanços, regressos em determinadas situações, que moldam, então, como eu disse, a maneira como os sujeitos se relacionam, né? E hoje, quando a gente pensa nessa sociedade atual, a gente vai pensar nesse impacto que o neoliberalismo trouxe, dessa individualidade e dessa busca pela utilidade. Então, os relacionamentos, eles já não bastam mais por si só. Não se basta mais um relacionamento apenas por você estar se sentindo bem com aquela pessoa, por ela ser uma pessoa que cuida de você, que é boa com você, não. Ela precisa ter uma utilidade, ela precisa ter uma finalidade, ela precisa ter metas a serem alcançadas, né? A gente vê muito isso, talvez até no campo do relacionamentos amorosos, um tanto quanto menos, mas a gente vê isso muito em relacionamentos de amizade, por exemplo. Não, eu não sou amigo dele porque ele não quer nada com nada na vida, ele não quer progredir. E aí a gente começa a falar daquelas coisas assim, não, que você é a média das pessoas que você convive, então você tem que conviver com pessoas que são melhores, enfim, porque daí você vai ser melhor e você vai tender a prosperar, seja o que isso signifique, prosperar, né? Seja o que quer dizer esses significantes, né? Então a gente começa a moldar essas questões, moldar a maneira como nós nos relacionamos a partir dessas mudanças culturais, mudanças políticas, sociais. E isso tem se tornado um empecilho muito grande, né? Eu percebo muito isso, como eu disse antes, nas questões das amizades, né? Eu percebo essa ideia utilitarista da amizade, né? Essa ideia de que uma amizade, um companheirismo, ele precisa ter um fim, né? Precisa ter uma finalidade, ela precisa ter essa coisa do progresso, da mudança, do melhoramento, enfim. A gente pode abrir essas questões assim mais longe, né? Mas eu percebo muito isso. E eu acho que isso traz uma dificuldade muito grande nós, enquanto sociedade, até de olhar para o outro
de maneira fraterna, né? Se perdeu essa ideia da fraternidade muitas vezes, principalmente nas cidades grandes, tá? Eu acho que em cidades pequenas ainda se salva um tanto quanto isso, né? Os interiores ainda se tem aquela cultura da comunidade, né? Mas nas cidades grandes isso já se impessoalizou tanto que você não sabe nem quem é o vizinho que mora do seu lado, você não dá bom dia, você não... Enfim, não se sabe mais nada sobre ninguém, né? Você se torna... se reduziu a sociedade ao seu menor átomo, né? Que seria o sujeito. Se reduziu a sociedade ao seu menor átomo. Vamos continuar aqui com o vídeo, que eu acho que é um debate bem interessante. E é isso que eu digo, como tudo está conectado, entende? Então, essa visão de que você tem que eu tenho uma imagem que é uma manicure que está escrevendo assim: você é seu maior investimento. Então, você vai numa manicure hoje porque isso é um investimento para você. Não é porque você quer se cuidar ou quer fazer um bem para você. Tem que ter a ideia do investimento, a ideia de ter um retorno e, enfim. E a gente começa a pensar, é muito complicado tudo isso, porque assim, você pensa, então eu vou ficar com um homem que não faz nada? Porque quando a gente começa a problematizar, a gente problematiza tanto que vai desconstruindo que daqui a pouco não... Mas o que é não fazer nada? O que é não fazer? O que é não fazer nada? Né? Por exemplo, ele não trabalha. Bom, aí é difícil, né? Uma pessoa que não trabalha, não ajuda com as contas em casa, ok, né? A gente entende, é uma situação. Mas talvez esse não fazer nada é o que? Ele não quer prosperar? Seja lá o que isso significa, ele não quer buscar um emprego melhor, ou ele tá confortável no emprego que ele tá, ou ele não quer ter um carro melhor, uma casa melhor. O que significa esse não quer fazer nada? Né? Da onde vem esse não quer fazer nada? Ele foi construído, essa ideia, né? Ela não surgiu do nada. Então, essas são questões que parece bobagem, né? Assim, a gente pensa assim, mas isso é chatíssimo, né? A gente fica fazendo... parece chato, né? Mas a ideia é essa, é poder trazer questionamentos, porque às vezes nós estamos com essa visão enraizada e a gente vai reproduzindo tudo isso sem se dar conta do que a gente está dizendo, sem se dar conta do que aquilo significa, né? Não sobra nada. Como diz a Senhora dos Absurdos, a estrutura é para manter a coisa em pé. Você tá entendendo? Você vai tirando a estrutura, daqui a pouco acabou. A estrutura é para manter em pé. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque nem lembro o que você estava falando. É o que você estava falando. Eu assisti esse episódio inteiro da Senhorita Bira, assim, e ela tem uma dificuldade mesmo de terminar o raciocínio, sabe? Assim, eu não sei se ela tava ansiosa ou tava cansada, às vezes, né? Mas ela tem uma dificuldade de terminar o raciocínio, né? E é diferente do que quando a gente vai ver como os vídeos, né, mudam, né? Quando a gente olha os vídeos dela, que são provavelmente muito roteirizados, né? Tem um roteiro muito bem construído, né? Eu acho ótimos os vídeos dela. Mas a gente percebe essa diferença, né? Que ele consegue terminar bem certinho, né? Ela consegue o raciocínio, enfim, inserir as piadas e tal, todos com aqueles contextos. Mas nesse podcast... ela tava assim, ó, era difícil ela terminar a linha de raciocínio dela, assim, tava complicado, assim, o negócio. Tô me perdendo, mas perceba, o que eu queria dizer pra vocês é a ideia de utilidade. Isso, você falou que é uma cultura útil. As coisas não têm que ser úteis. Quase nada é útil. E essa ideia de utilidade não tá só na ideia da sua carreira, como no seu relacionamento. Isso a pessoa quando vai fazer a campanha política fala, eu vou contratar técnicos. E a minha visão é técnica, ou seja, a minha visão... é uma visão que parte de uma utilidade, é uma visão que parte da eficácia, da eficiência e do progresso. Você entende isso? E todas essas construções não são realmente reais. As pessoas elas tomam tudo isso como natural. Nós vamos falar mais sobre isso depois, se você quiser. Então, tipo assim... Já tá prevendo o que vem no episódio, né? Eu percebi o caminho que você quis passar pra gente, que é nem tudo precisa ser útil. Algumas coisas podem ser, por exemplo, só simplesmente existirem, serem boas ou serem más, ser uma finalidade concreta, tipo assim, de eficácia, eficiência e tudo. Por que você, sei lá, por que você arruma o seu cabelo? Exatamente. Você não precisa ter uma eficácia ou uma eficiência, você simplesmente vai arrumar o seu cabelo que se sente bem com isso. Exatamente. Você não precisa ser o melhor produtor, analista de penteados pra você fazer o que você quer. Isso. Você não precisa se aprofundar a ponto de que isso vire, por exemplo, um sofrimento. Exatamente. E a gente tem essa ideia muito interessante, que é a ideia de que as coisas têm que ter uma finalidade, entende? E as coisas não têm. Então é muito engraçado quando a pessoa começa a usar ciência e as pessoas elas ficam perguntando
Mas para que isso faz? Isso também aparece até na ideia quando nós estudamos a evolução. Então, quando a gente estuda a evolução a partir de uma teoria darwinista, a pessoa diz: o pescoço da girafa cresceu para. Uhum. Entende? Todo mundo. Isso aconteceu para. Quando na verdade não aconteceu para. Havia uma variação entre aquela população daquele animal que seria a girafa, com pescoço maior e menor. E foi sendo selecionado o maior. Não foi para nada. Uhum. Então, selecionado por quê? Porque as girafas com maiores pescoços conseguiam comer. Mas não que a girafa, na sua cabeça, pensou, não, vou crescer o meu pescoço porque aí eu consigo comer mais. Não, é porque as girafas que tinham um pescoço menor morriam. É isso, elas não conseguiam comer tanto, então elas morriam mais cedo, se reproduziam menos, enfim, né? Mas existe sim esse discurso, eu acho um discurso bem perigoso, porque, assim, para cair no eugenismo, para cair ali, né, num discurso eugenista é muito fácil, né? Essa coisa do não, você foi feito para isso, o seu cérebro funciona assim, que é para fazer isso, ou você pode hackear o seu cérebro, você pode hackear a sua biologia, enfim. É um discurso muito perigoso, assim, que eu oriento vocês a ter muito cuidado com isso, né? E tem muita pessoa aí das neuropsicologias, das neurociências e tal, que gosta de utilizar esses discursos, esses fatos, esses dados, assim, de maneira bem marqueteira, né? Para poder te vender coisas. Então, toma muito cuidado, hein? As pessoas, elas pensam, por exemplo, mas foi para sobreviver. Não tem finalidade. Não tem finalidade, a vida não tem finalidade. Isso desespera as pessoas. Só aconteceu. Você entende? Por que tá girando tudo ao redor Por que aconteceu? E a gente busca essa ideia de utilidade e que não existe, na verdade. As coisas mais importantes na vida não são úteis, né? Que é o cuidado que você tem com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seu amigo. Quando a pessoa adoece, você está ali perto dela. E até essa ideia de utilidade, por que eu tô falando sobre isso? Você que tá aí assistindo vai estar falando, retardado, esse menino aí não sabe, tô assistindo aqui pra quê? Você que já me conhece já sabe que é assim. Não estou maconhado, sou uma pessoa cristã de Deus. Mas é que isso chega até na ideia, por exemplo, do idoso. Como o idoso é interpretado na sociedade, que, por exemplo, ele perdeu a utilidade. Tá entendendo? Então ele se torna um peso pra gente. Então, e nós não pensamos sobre como tudo isso é conectado. Entende? Essa ideia de eficiência, de eu ter que melhorar, de eu ter que ser sempre mais e mais, e não tenho pra onde ir, né? Que é uma ideia... Mas, Bira, agora... Eu achei que ele ia desenvolver mais sobre essa questão do idoso aí, né? Que é uma questão bem, bem importante, que a gente pode conversar bastante sobre isso. Eu acho que eu vou tentar achar um outro conteúdo que a gente possa analisar mais essa situação, falar um pouco mais sobre isso, porque a utilidade do idoso, né, quando a gente pensa assim, né, enfim. Espero que as pessoas tenham assistido esse vídeo até aqui, porque nós fomos um tanto quanto enganados no começo desse vídeo, demorou para ele engrenar, né, mas eu acho que trouxe um debate muito interessante sobre essa questão da utilidade, essa questão, enfim, dessa ideia de que a vida é útil, a vida é inútil, enfim. Se você chegou aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal. Por quê? Porque eu quero um dia ir nos Três Irmãos. Eu gosto dos Três Irmãos, então se inscreve no canal e comenta lá no site deles, nos perfis deles. Talvez eles me convidem um dia. Quem sabe quando eu conseguir 1000 inscritos aí, vamos se inscrever aí, pessoal, quando eu chego a 1000 inscritos. E no mais, eventualmente, se você estiver precisando, se estiver querendo pensar um pouco sobre a utilidade da sua vida, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais seria isso, agradeço a visualização de todos, forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.